Bom dia a todos, estou de volta depois de 1 mês e meio sem fazer nenhum vídeo no canal, sem compartilhar nenhum aprendizado com vocês. Estou de volta para falar de algo muito interessante. Então, eu vou abrir um assunto para compensar a minha falta durante esse mês e meio. É um assunto muito legal que espero que ajude vocês. E, como eu disse para minha irmã, compartilhei esse aprendizado com ela esses dias durante a nossa viagem. E eu falei pra ela, é um dos maiores segredos do universo, das leis do universo que pelo menos me influenciaram muito e que me ensinaram muito sobre a vida esses últimos anos. Esses últimos meses, pra falar a verdade, esse ano de 2022, né? Então eu tava lá com minha irmã conversando e a gente tava observando que durante a nossa viagem tudo estava acontecendo de maneira muito sincrônica, né? Com muita sincronicidade. Estavam pequenos imprevistos viravam sincronias maravilhosas, coisas que a gente não tinha planejado acabavam sendo melhor daquele jeito. E aí eu virei para ela e falei assim: Nossa, Mila, a gente tá muito conectada, né? A gente tá super conectada. Ela falou: Por que você tá falando isso? Aí eu falei: Pode deixar que eu vou te explicar porque que a gente tá muito conectada, né? E é isso que eu queria contar isso para vocês hoje, né? Por que que eu acho que as sincronias, as sincronicidades, são o melhor indicador de que a gente está conectada com o divino. Se você não acredita no divino, conectada consigo mesma, conectada com a ordem natural do universo, com como as coisas devem fluir, né? Com uma fluidez natural das coisas. Por que que eu digo isso? Por quê? Porque eu vejo o ser humano como o seguinte, eu usei esse exemplo para ela, vamos lá. Imagina que você tem um canal, você tem um tubo dentro de você que liga você à fonte, liga você a Deus, que liga você a uma força superior. Esse tubo, ele entra em você e ele vai até o seu coração. Ele pode ir até a sua cabeça, onde você quiser, mas eu falo coração porque é o coração que normalmente indica pra gente como é que a gente faz para acessar esse tubo. Vamos dizer que esse tubo está lá, e esse tubo é essa conexão com o divino, essa conexão com você mesmo. Tem uma abelha gigante aqui na minha frente. Vou continuar falando. Ela foi embora. E aí, esse tubo está ali e você acessa ele mais ou menos de acordo com como você vive. Vamos fazer dois extremos. A pessoa que tá com aquele tubo ali, todo mundo tem esse tubo. Eu tenho ele, você tem ele, uma pessoa super conectada tem ele, uma pessoa pouco conectada tem ele, todo mundo tem ele. Só que a pessoa que não é nada conectada, esse tubo ele vai estar cheio de entulho, ele vai estar bloqueado, ele vai estar, sei lá, vai ter tido, ele vai estar sendo usado tão pouco que vai acabar enchendo de calcário, vai enchendo de coisas ali até ele secar, até não sair mais nenhuma água divina, né? Não vai sair mais nenhuma água da fonte divina por esse tubo. Então ele vai ficar ali bloqueado e aí não vai jorrar nada. E a pessoa super conectada, como funciona? A pessoa super conectada é aquela pessoa que tá ali, ela tem o tubo, ela deixa a fonte divina chegar até ela, a água da fonte divina, e aí ela abre a torneirinha. Além, né, de não ter nenhum bloqueio de acesso entre o tubo e ela, entre o que está ali e o que está aqui, ela ainda consegue abrir essa torneirinha e aí as coisas vão fluindo. E aí, voltando para a pessoa que não é conectada, o que que bloqueia essa pessoa? Primeiramente, é a pessoa não se escutar. A pessoa que não se escuta, ela não tem como captar que a água está ali. Então, uma hora, quando a água, você não percebe que a água existe, você acaba também fechando essa torneirinha, porque você não usa, né? Então, a água fica ali até secar. Porque ela vai cansar também, né? A sabedoria divina, ela não vai forçar, jorrar por uma pessoa que não está à escuta da sabedoria divina. Então, isso vai bloquear esse canal de acesso? Vai. O que mais vai bloquear isso? Tudo aquilo que vem de fora. Então, digamos, você tem esse padrão que a sociedade, seus pais, não sei, colocaram para você no que é um homem perfeito, um homem para casar. Aí você vai, é um homem assim, com muita grana, é um homem que é um bom candidato, como é que a gente fala em português? Um bom partido, um homem que
já tem um cargo super importante no trabalho dele, que é um líder, que é isso, que é aquilo, que é bonito, moreno, alto, sensual. Enquanto, né, aí você vai assim, absorvendo essa informação, enquanto a sua fonte divina está falando para você que o homem que ela tem para você e que vai te fazer feliz é um homem simples, é um homem não necessariamente que não vai ter um cargo legal, mas um homem que, né, é humilde, um homem que é abundante, mas que não necessariamente é ligado ou muito apegado ao materialismo, é um homem engraçado, um homem fácil de lidar, em vez de ser um homem sério, um homem muito composto, um homem muito diplomático, muito, né? E aí, se você ficar escutando só o que a sociedade está falando para você, uma hora o que Deus tem para você, que sabe que vai te fazer mais feliz, né? E vai te mandando dicas, ó, para você se conectar e encontrar esse homem que eu tenho para você, se você não escutar isso, você nunca vai andar nos meios certos para encontrar esse homem, você não vai esbarrar com as pessoas certas, porque é uma questão de estar conectado e aí a intuição vai te levando até você encontrar esse tipo de homem. Então, quanto mais você escuta quem está por fora e o que a sociedade coloca como padrão para você, menos você escuta os seus próprios padrões, menos você escuta o que o seu coração está te pedindo, menos você escuta os seus valores internos estão te pedindo. Então, né, quanto mais você dá espaço para o que vem de fora para dentro, digamos que a própria sociedade, as próprias pessoas que estão ao seu redor, não sei, os meios em quais você está envolvido, eles vão te mandando uma enxurrada também de informação, né? E aí vamos imaginar uma água também. Você tem o seu cano aqui com a água da fonte divina descendo e você tem uma enxurrada de água vindo de todos os lados e bloqueando a água divina. Então, enquanto você deixa o que é externo ser mais forte do que é interno, o que está vindo dessa fonte divina vai ficar lá bloqueado. E aí a gente vai fechando a torneirinha, fechando a torneirinha, fechando a torneirinha, se desconectando da gente, se desconectando do que a gente precisa pra gente. E uma hora a gente fica, né, depressivo, porque a gente fica dividido em dois. A parte da gente que escuta, né, que escuta a gente, o que a gente precisa pra gente. Ela tá tão parada, ela tá tão engessada que o nosso ser ele para de ter alegria de viver, ele para de ter fé, ele para de ter vontade, motivação, alegria, né? Essas gratidão, ele para, porque o que vem dele, o que vem de mais sagrado nele, ele não alimenta, ele não escuta, ele não deixa correr. E ele vai engessando, engessando, engessando. E uma hora nosso coração, ele bate com menos alegria. Então, eu estava contando isso para ela e eu estava falando que a sincronicidade é uma boa indicação de saber se a gente está deixando essa água correr ou não, se a gente está conectado com essa fonte divina ou não. E aí, como é que a gente sabe? Por que essas duas coisas são conectadas, né? Por quê? Porque quando a gente está deixando a fonte, né, que jorra, que entra assim, né, sem a gente filtrar, sem a gente realmente sentir se é isso que a gente quer, ela vem muito associada a uma razão. Então, por que uma pessoa que quer um homem, né, esse homem com status, com dinheiro, com isso aqui, que é o bom partidão, ela tá baseando uma escolha de relacionamento a partir de uma escolha racional. Por quê? Porque a sociedade diz que um bom partido é esse tipo de homem. E aí ela fala, racionalmente é isso mesmo que eu preciso. Porque se eu quiser ter uma família, eu preciso de alguém que possa bancar meus filhos. Se eu quero ter alguém do meu lado, precisa que seja alguém reconhecido no setor dele, porque a gente valoriza na sociedade essas coisas, né? Então, a gente associa muito as nossas escolhas quando a gente está desconectado ao que vem de fora. Então, o que os pais querem pra gente, o que a família quer pra gente, o que os amigos querem pra gente, o que a sociedade diz que a gente deveria querer. Então, é muito lógico que você terminou de estudar, fez a sua graduação, o que você deve fazer agora? Ou concurso público, ou você deve ser, sei lá, entrar numa equipe, no escritório de advocacia para ganhar dinheiro, você devia fazer aquilo, você devia fazer uma coisa segura, uma coisa que vai te dar dinheiro, uma coisa que vai te garantir uma estabilidade profissional, econômica e até mesmo social, né? E não tem nada de errado com isso. O problema é que quando a sua essência,
A sua fonte divina tem outra coisa para você que vai te trazer mais felicidade, mais alegria, mais liberdade, mais motivação, mais sintonia com, né, com o que você realmente quer? Ela não segue muito a razão. E aí eu não estou dizendo que o é um é o outro, né? Porque eu sei que a gente tem que equilibrar o plano terreno com o plano espiritual. Mas o que acontece é que quando a gente está conectado, a gente vai tomar algumas decisões que vão parecer loucura para os outros. Porque não sempre essas coisas a gente vê o resultado final. A gente não sabe como a coisa vai se desenrolar, né? De maneira prática, porque não segue uma lógica, não tem uma lógica terrena, é uma lógica espiritual. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo de quando a gente começou a conversar isso com minha irmã, eu e minha irmã. A gente estava andando, a gente desceu do apartamento para ir caminhando até a casa da minha avó, e aí a gente esqueceu o óculos de sol no apartamento. E a gente já estava descendo, já tinha descido, já estava andando para sair do prédio. E aí as duas se olharam e falaram, esquecemos o óculos de sol, poxa vida, tá mal solzão, vamos lá buscar. Aí a gente se olhou e falou, não vamos. 2 minutos depois, nem isso, 30 segundos depois, a gente saiu do prédio e a gente esbarrou com o nosso primo que estava entrando de carro no prédio. E aí ele falou, sério isso? A gente se esbarrou, a gente tinha acabado de chegar na cidade e a gente esbarrou com o nosso primo, por quê? Porque a gente não subiu para pegar o óculos. Então, aí nosso primo ofereceu carona pra gente, a gente foi de carona, não precisou do óculos de sol, e chegou lá em 5 minutos na casa da minha avó. E por que eu falo que quando a gente escuta, quando a gente está conectado, quando a gente deixa a fonte, a fonte criadora se exercer o poder dela, exercer a sabedoria dela no nosso corpo, a gente está à escuta, as coisas não fazem muito sentido. Porque qual era a lógica, a coisa mais lógica para a gente fazer? Era subir e buscar o óculos de sol. Porque na nossa cabeça a gente ia caminhando até a casa da minha avó e a gente ia precisar do óculos de sol. Só que o que acontece é que Deus, ele às vezes tem coisas melhores pra gente, que a gente não pode imaginar, né? A lógica não pode imaginar, a previsibilidade não pode imaginar, porque a gente vive em função do que a gente conhece. Quando a gente vive na razão, a gente conhece aquela coisa que a gente viveu no passado, a gente vive com experiências, né? E a experiência é válida, mas viver só com a experiência, sem a fé, ou sem a escuta da intuição, sem a escuta de si mesmo, da nossa vontade maior, a gente acaba só seguindo a razão e tomando decisões somente baseadas em fatos, somente baseadas na experiência, unicamente na experiência. E aí, o que acontece naquele caso, naquela situação? Deus estava falando, não vai buscar óculos. Aí a gente escutou, beleza, não vamos buscar óculos. As duas estavam muito conectadas e ouviram a mesma coisa. E aí quando a gente saiu, encontrou com o meu primo, que levou a gente para casa da minha avó. Então a gente não precisou do óculos. Então, pense, se a gente tivesse voltado para buscar óculos, a gente não teria esbarrado com ele, a gente teria mesmo ido a pé. Então é um caminho, ele existe e ele não é melhor ou pior do que o outro, ele só é menos alinhado com o que a gente quer pra gente. Então, porque o que acontece é que quando Deus está no controle, quando a fonte está aberta, quando a torneirinha está ligada, a gente abre um caminho para novas possibilidades, para as coisas que não são necessariamente previsíveis, para oportunidades que a gente não imaginava. Porque quando a gente está assim, a gente está aceitando, a gente está desapegado do resultado final, a gente está mais à escuta e curtindo o processo, os momentos, alerta em cada segundo, cada momento, cada ação, a gente abre porta para um mundo de possibilidades que Deus vai trazer para a gente e a gente vai aceitar com menos apego àquela coisa que a gente imaginava para a gente. Então, por isso que eu falo que a sincronicidade, ela é uma maneira muito legal de entender se você está conectado ou não, se você está com essa torneirinha aberta ou fechada. E é isso, quanto mais você entra nesse lugar de viver o momento presente, de estar à escuta do seu corpo, de estar à escuta da sua intuição, de não estar determinando coisas para você baseada em padrões alheios, mais conectado e mais sincronicidades vão acontecer na sua vida.
Então é isso, eu só queria contar essa história pra vocês. Não sei se faz muito sentido, espero que sim. E a gente se vê em breve.